Hoje a live é um pouco diferente. Sejam todos bem-vindos. Bota aqui o meu monitor só para eu acompanhar. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Ele não tá aparecendo nos comentários para mim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ana, Danilo, Caju. Espera aí, galera. Aí ficou melhor. Aqui. Deixa eu baixar aqui o microfone. Pronto. Vamos lá, parabéns, hein, Danilo? 7 dias, hein? Então é isso. Vendo e ouvindo perfeito, né, pessoal? Se preparem que hoje começamos agora um aquecimento do que vem aí no História e Sentimento 3.0. Acorda, levanta da cama. Se eu fosse você, eu pegava uma canetinha agora. Eu pegava uma canetinha e um papel, porque vai ser doido. Vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre isso aqui. Qual a diferença de história com E? Deu para enxergar aí? De história com E para história com H. Vamos começar pelo básico, né? Isso aqui, história com H, é um acontecimento, é fato, tá? Isso aqui é fato. Ok? História com E é contado, ou seja, é um conto, é a forma como você conta. Pode ser que seja fato, talvez não seja. Um filme não é uma história, é uma história. Ok? Por quê? Porque não é um fato na maioria das vezes. Beleza? Então existe essa diferença de nomenclatura. Então hoje eu vou estar falando de história, que engloba história. Ok? Toda história tem uma história, mas nem toda história desse aqui é uma história. Vocês entenderam, né? Isso aqui está relacionado com os acontecimentos, tá? Por isso que na escola você estudava história, com H. Ok? Vamos lá. Dito isso, hoje eu quero falar sobre aquilo que é arquétipo e estereótipo. Certo? Em termos de história, qual é a história que é arquétipa e qual a história que é estereótipa? O que caracteriza, bom dia, Smiley, uma história arquétipa? Ela traz uma experiência universal. Ok? Ela traz uma experiência universal. E o que é isso, Jeff? Sensações.
tá? Isso aqui tem a ver com a sensação. Isso aqui tem a ver com as sensações. Como assim uma experiência universal? Cara, quando eu conto uma história que eu alcanço o sentimento da pessoa, que eu alcanço a alma da pessoa, que eu faço as pessoas sentirem algo, eu estou trazendo uma experiência universal para a pessoa, baseado em sentimento, tá? Já o estereótipo, uma história estereótipa, ela é fraca na forma e conteúdo. Uma história estereótipa, ela tem ausência de uma experiência universal. E por que isso é importante a gente saber? É fácil. Quando você conta o seu filme, quando você assiste o seu filme e as pessoas não sentem nada, por que as pessoas não estão sentindo nada? Provavelmente você está contando uma história estereótipa. Não está estimulando nela uma experiência universal de sensação. Ela é fraca na forma e no conteúdo. E agora a gente vai falar sobre isso. O que é forma e conteúdo dentro de uma história? Vamos lá. Eu não vou apagar, não vou fazer daqui mesmo. Vocês estão aí? Dá um ok aí pra mim, por favor. Então, olha só. Se o estereótipo ela é fraca na forma e no conteúdo, o que você quer? Você quer ter uma história que tenha forma e conteúdo. E o que é forma? O que vocês falaram aí? Ok, sim, beleza? A forma, ela é o jeito de moldar a história. A forma, gente, é o jeito que você conta essa história, tá? É a forma que você arranja. Certo? Isso é a forma. O que é o conteúdo? Aqui tem a ver com as ideias. Tem a ver com personagens. Ou seja, se você olha o seu filme, cara, com esses elementos, você começa a ver o que é uma história estereótipa, fraca, e o que é uma história arquétipa. Quando você olha para o seu filme e ele é fraco no conteúdo, o que isso quer dizer? Ele é fraco na ideia. Ele é fraco nos personagens. Entendeu? São personagens fracos. Então você pega um filme de casamento, tá? Que ele não gera as sensações universais, como medo, esperança, amor, tá? Ele não gera isso. O seu filme ele não gera isso. Ele está sendo fraco na forma ou no conteúdo. O que é fraco na forma? É o jeito de você moldar, a forma como você arranjou essa história. Ou seja, você às vezes até tem uma história legal, com personagens bons, tá? Uma ideia boa, só que você errou na forma de contar, no jeito de contar. Muitas vezes é o contrário. Você tem a forma boa, você tem um jeito de contar, só que você pecou nos personagens. E quando que isso acontece dentro de um filme de casamento? Pô, você foi lá, você tinha uma história massa pra caramba do pai, uma relação do pai com a filha, o pai sonhou com aquele momento e tal. E isso não tá presente no seu filme, o seu conteúdo tá sendo estereótipo, tá sendo fraco. Tá? Tá sendo fraco. Isso aqui, se eu pudesse definir a maior diferença entre aquilo que é estereótipo e aquilo que é arquétipo, aqui
as pessoas, elas olham o seu filme. Aqui, as pessoas sentem. Essa é a grande diferença entre aquilo que é estereótipo e aquilo que é arquétipo. Ok? Ou seja, nós queremos criar algo que seja forte na forma e no conteúdo. Agora, como a gente faz isso? A gente precisa falar sobre isso aqui, ó. Estão acordados, né, gente? Originalidade é diferente de excêntrico. Originalidade é diferente de excêntrico. Sim, sim, beleza. Vamos transformar as nossas cartas, hein? Parar com essa besteira de fazer tudo igual. O que é original? Aquilo que não é cópia. Certo? Aquilo que não é duplicado. É fácil. Cara, pega o arquivo original. Qual que é o arquivo original? É aquele arquivo que não foi duplicado. É aquele arquivo que não é uma cópia. Que não é um backup. Que não é espelhado. Esse é o arquivo original. Agora tem um problema. Existe uma diferença enorme entre aquilo que é original e aquilo que é excêntrico. Tá? O que é excêntrico? Cara, é o novo pelo novo. Só isso. É a mudança simplesmente pela mudança. É o efeito pelo efeito. Ou seja, o cara ele quer criar algo original, só que ele acaba criando algo excêntrico. Por quê? É apenas o novo pelo novo. Não tem um significado, não tem essência, não tem a busca pela história arquétipa. Ela é vazia na sua forma, no seu conteúdo. É apenas mudar por mudar. Bebeu um gole de água. Entendeu a diferença? O excêntrico, ele tá olhando para si. Ele puxa a atenção para si, enquanto o original não. O original ele traz atenção para a arte, para a obra dele. Ok? Então, cuidado. Sempre que vocês buscarem a originalidade, cuidado para não acabar encontrando aquele que é excêntrico, tá? Isso aqui traz os olhos para você. Isso aqui traz os olhos para sua arte, tá? Isso aqui te faz ser um videomaker arrogante. Isso aqui te faz ser um videomaker exclusivo. São coisas diferentes. Pessoal, anotem isso aqui, ó. Essa frase que eu vou falar para vocês vale tudo, vale tudo. Anota isso aí. Um trabalho, anota essa frase. Um trabalho
não finalizado é um convite para adulteração. Enquanto que um trabalho polido sela a sua autoridade. E quando eu falo autoridade no sentido autoral. Vou repetir. Um trabalho não finalizado é um convite para a adulteração. Enquanto que um trabalho polido sela a sua autoridade. Aquilo que é autoral seu. A sua autoralidade. Por quê, Jeff? Quanto mais você deixa as outras pessoas mexer no seu filme, menos você está selando aquilo que é autoral seu. Quanto mais você mexe no seu trabalho, mais prova que ele é fraco em forma e conteúdo. Tá? Ou seja, forma e conteúdo para criar algo original, não excêntrico. Tá? Aí às vezes o cara fala, cara, eu quero fazer um filme que ninguém nunca fez. Eu quero fazer... eu gosto de usar uns filtros que ninguém nunca usa. Esse cara, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo criar algo original ou ele tá querendo criar algo excêntrico? Trabalhem esse olhar de vocês. Sempre que vocês olharem um trabalho, se perguntem, isso é algo original ou excêntrico? Matrix. Eu não sou contra os efeitos, tá? Eu acho que ele tem que servir a história. Matrix é um exemplo clássico sobre algo original e não excêntrico. Porque todos aqueles filtros, todos aqueles efeitos criou algo original, que não é cópia, que não é duplicado, mas que não é só o efeito pelo efeito, não é a mudança pela mudança, não é só o ser novo, serve a história. Outro filme aquele é Inception, como é que é a tradução em inglês com Leonardo DiCaprio, aquele filme que um sonho vai entrando dentro do sonho. Aquilo é algo original, não é excêntrico. Vocês estão entendendo a diferença? Cara, se você não entender isso, da necessidade de criar algo original na forma e conteúdo. Se você não entender isso, o que vai acontecer? Seu trabalho vai ser uma carta velha. Vai ser uma carta aberta. Beleza? Podemos seguir? Tô muito rápido. Tá bom. O Júnior quer que eu sorteie uma camisa dessa. Gente, isso aqui eu tô aquecendo o material que eu preparei pro novo Story Sentimentos, tá? Tá surreal, cara. Tá surreal o curso. Já comecei a gravar
E tô trazendo aqui alguns pontos para vocês. Que eu vou fazer? Além de tudo que tá no curso, eu vou trazer os fundamentos de uma história que você aplica em qualquer coisa, tá? Vamos seguir. Cara, quero falar sobre a importância de você assistir filme. É perda de tempo? Cara, quantos de vocês já escutaram essa frase, né? É perda de tempo assistir filme. Quantos de vocês escutaram essa frase de alguém? Ah, eu não gosto de assistir filme, isso é perda de tempo, né? O que algumas pessoas defendem? Por que é perda de tempo? Elas acham, e de fato para algumas pessoas isso aqui, ó. Para algumas pessoas o filme é uma fuga da vida. Para algumas pessoas assistir filme é uma fuga da vida. Agora, seu papel como diretor não é fazer essas pessoas fugirem da vida. É fazer elas encontrarem vida no seu filme. É elas fugirem dos problemas e encontrar respostas no seu filme. Essa é a parada. Se você usa o seu filme como uma fuga da vida, cara, você está negligenciando a arte. Lembra? Uma história arquétipo, o que ela faz? Ela desperta emoções nas pessoas. Certo? Desperta emoções. Quando que o filme é uma fuga para as pessoas? Quando elas querem fugir. Só que é doido, tá? No cinema, cara, no cinema, quando a pessoa tá lá na frente da telinha e ela dá o play no seu vídeo, essa pessoa ela entrou num local, naquele momento, onde ela se deixou... Cara, se vocês guardarem isso, velho, onde ela se deixou vulnerável. Certo? Ela abriu um local nela, no momento que ela deu o play no seu vídeo, no momento em que ela deu o play no seu vídeo, ela se colocou no estado vulnerável. Ela abriu uma parada que se chama solo sagrado. É um espaço que talvez ela não abriria para ninguém. Quando ela dá um play no vídeo, ela tá abrindo o solo sagrado, que é o coração dela. E se o seu filme tiver uma boa história, se o seu filme tiver uma experiência arquétipa, o que você vai fazer? Você vai pegar esse coraçãozinho aqui e você vai ativar ele com sentimentos. Você vai ativar ele com sonhos. Ou você vai ativar esse coraçãozinho com propósito. Com respostas. Entendeu? Essa é a parada do filme. O filme não é uma fuga da vida. Mas é um encontro com a própria vida. Não é fugir das respostas. Não é fugir dos problemas. É encontrar as respostas. A gente, como diretor, precisa ter essa consciência de que o nosso vídeo, ele precisa fazer o quê? Despertar emoções nas pessoas. Um filme não é a fuga da vida, é a própria vida. É encontrar respostas, é fazer com que as pessoas vivenciem algo. E para isso, cara, para essas pessoas chegarem a ponto de a gente fazer isso aqui, tocar no coração delas,
A gente não vai fazer isso com um filme estereótipo, com um filme vago, com um filme apenas novo pelo novo. Um filme que não tem a experiência universal das pessoas. A gente não vai. Então, assim, o filme, cara, é um espaço onde a pessoa, ela tá livre de todo julgamento, de todo preconceito. Na hora que essa pessoa der o play no seu vídeo, ela está abrindo um caminho para você. E você vai chegar no coração dela se você tiver uma boa história contada. Uma história rica. E por que essa história precisa ser rica no conteúdo? O conteúdo são os personagens. E se a pessoa não conecta com o personagem, ela não vai conectar com a história. Não existe conexão com a história sem que haja uma conexão com o personagem. Ok? Você pega um filme de casamento, por exemplo. Né? Vou falar de casamento que eu faço muito, né? O filme de casamento, ele é assim, né? O que é isso? Cara, o filme inteiro, a pessoa tá feliz, choro, mais gente feliz, mais choro, gente feliz. Isso é chato. Por quê? Um bom filme, ele faz o quê? Ele desperta emoções. Por que as pessoas assistem filme de terror, cara? Porque algumas pessoas, elas querem sentir aquela intensidade da emoção. E um bom filme de terror é aquele filme que vai conseguir despertar essas emoções. Quando que as pessoas vão dizer que o filme de terror é ruim? Ah, cara, assiste esse filme e não deu medo. Tá? Por quê? Naquele segmento de filme, elas estão em busca de despertar o medo. E medo é o quê? Medo é uma das experiências universais da humanidade. Sacou? Então, onde está o problema nos filmes de casamento? Querer contar uma história linear. Não entender o conflito. Não entender o que se chama nova arena. Certo? Tudo isso, se você pega uma história de uma pessoa que ela é milionária e no final do filme ela termina milionária, qual é a história? Ela é fraca. Fraca no quê? E aí eu tô mostrando para vocês os elementos por trás de um bom filme. Fraca no quê? Fraca no conteúdo, nos personagens. Talvez você criou uma história linda em termos de narrativa, muito bem editada, muito bem montada, mas que não gera nada nas pessoas. Opa, por que ninguém tá se emocionando? Vamos analisar meu filme. Ele tá sendo fraco na forma ou no conteúdo? O que é a forma? A forma é como eu conto essa história. Como que eu arranjei, como que eu predispus essas informações. Sequência de um take após o outro. Isso é forma, usando narrativa. Agora, o que é conteúdo? É a ideia. São os personagens. Eles são fortes o bastante. E nessa parada de conteúdo é onde quase todo mundo erra no filme de casamento. Por exemplo, pega lá o filme que começa, ele para no meio, vai pra frente, vai pra trás, vai pra festa, vai pra cerimônia, eu acho massa pra caramba. Mas tem que ter um porquê disso. Senão é um filme excêntrico, é um novo pelo novo. Ah, eu vou fazer um filme novo, então vou dar um corte aqui. Mas peraí, por que esse corte está sendo exatamente aqui? Por que eu tô fazendo um corte aqui? Tá servindo a história ou é apenas algo que vai me tornar excêntrico? É apenas fazer com que as pessoas olhem para mim e não para a arte? E não para a obra que eu tô construindo, entendeu? Busca pela excentricidade. Óbvio que você pode fazer isso. Tá? E aqui eu vou te dar um exemplo. Teve um filme que eu fiz, que eu vim contando ele em sequência cronológica, né? De fato, making off, fui pra cerimônia. E aí, vai rolando a cerimônia um pouco antes da daminha entrar, eu corto o filme no meio. Bom, faço um corte no filme no meio. Bem aqui, assim, ó. Pá! E por que eu fiz isso? Eu volto lá pro making off. E aí, lá no making off tem a noiva. Desculpa. Lá no making off tem a noiva conversando com a cunhada dela. E lá ela fala assim, ai, mas será que ela vai conseguir entrar? Será que ela não vai sair correndo? Ai, gente, mas ela é tão pequenininha, será que ela vai conseguir? Ai, o meu medo é que a outra, quando vê a outra sair correndo, vai sair correndo junto e elas começam a ter esse problema, né? O que é isso, pessoal? O que eu tô fazendo com isso? Ó, conflito no filme de casamento.
Nem tudo é só sorriso, lágrimas e choro. Isso é conflito. Será que aquela daminha vai entrar mesmo? Será que ela vai sair correndo? Eu saio lá da cerimônia, eu volto para esse momento, mostro, e aí eu paro, puf, volto pro filme, e aí eu mostro a cena das daminhas entrando. Ou seja, o que eu fiz? Eu usei um corte para fugir da cronologia, para criar algo original. Por quê? Porque esse filme contado dessa forma, contado no quê? A forma e conteúdo, essa narrativa, esse corte, trazendo o quê? O conteúdo. O que são conteúdos? Os personagens, dando vida aos personagens da história, fez daquela história original e não excêntrica. O olhar não está sendo para o meu corte, para a minha edição, mas para a história, dando força ao personagem. Por que eu fiz aquele corte? Para eu dar força àquele personagem. No momento que aquelas daminhas entram, ganhou vida, cara. Todo mundo torceu junto, todo mundo vibrou junto com ela. Essa é a parada de uma boa história. É você tirar os olhos de você e colocar na obra. Entenderam? Estão aí? Então é o seguinte, galera. Use a sua arte para estabelecer crenças e emoções. Resumindo, use a arte para estabelecer crenças e emoções. O que é uma crença num filme? Cara, é só você ver. Filmes que falam sobre empreendedorismo, Fome do Poder, história do McDonald's. Ele tá estabelecendo emoções e crença. E esse filme Fome de Poder, como é que começa? Você começa amando o cara, e aí você termina o filme odiando esse cara. Esse filme, ele tá cheio de conflito na jornada, tá cheio de conflito na história. E ele tá estabelecendo a crença, tá? O Lobo de Wall Street, mesma coisa. Despertar crenças e emoções. Então assim, cara, seu filme, ele precisa despertar crenças e emoções. Naquele filme corporativo que eu fiz para Bike Point, o que eu fiz? Eu mostrei a crença. Qual que era a crença que eu instalei com aquele filme, tá? Qual que foi a crença que eu instalei com aquele filme? Deixa eu fazer aqui. Qual foi a crença que eu instalei com esse filme? Eu instalei que pedalar faz bem. Se você olhar, a crença por trás do filme é pedalar faz bem. E quais foram as emoções que a gente trouxe em um vídeo de 4 minutos? No começo eu pedalava, eu cansava. Olha só. Eu pensava em desistir. Eu achava que não era pra mim. Só que aí eu tentei. A gente foi continuando, um incentivando o outro. O que é isso? O sentimento de parceria. Um incentivando o outro.
de persistência. Certo? E aí, o que aconteceu? Com esse mix de emoções, gerou o resultado. Tá aqui para baixo. Esse mix de emoção gerou o resultado. E qual foi o resultado? Ele perdeu 10 números na calça. Ele foi pedalando 1.000 e tantos quilômetros de bicicleta. Tudo isso, cara, estava presente no esqueleto do filme. E aí, quando você traz isso aqui, quando você vai gravar, dar o rec, se torna muito mais fácil. Né? Tem gente que faz, eu vou lá gravar um vídeo para uma empresa. O cara vai, ele não sabe nada. Ele não sabe a crença que ele vai estabelecer nas pessoas, ele não sabe as emoções que ele quer estabelecer nas pessoas. E aí fica o filme o quê? Fica um vídeo estereótipo. O cara andando de bicicleta. Beleza. Aquele vídeo poderia ser um vídeo estereótipo. Um cara andando de bicicleta. Só que quando eu trago estabelecer crença, fazer com que as pessoas sintam algo, esse filme ele passa a trazer uma experiência universal. Ele se torna um filme arquétipo. Então, seu trabalho em cada vídeo é estabelecer crença nas pessoas e estabelecer emoções. Vocês estão aí? Vamos às dúvidas. Alguém tem dúvida do que foi falado? Quais são as dúvidas? Vamos às dúvidas. Ótima explicação. Acho que ficou bem explicado. Muito bem. Galerinha, a gente vai começar uma semana de conteúdo agora de história, fundamentos da história, tá? Começando hoje. 7 primeiros dias a gente trabalhou a questão da nossa mentalidade, né? Os 6 primeiros, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente trabalhou um pouco do nosso coração, guardamos o nosso coração, colocamos a nossa mentalidade no lugar certo. E agora eu vou dar ferramentas para que vocês escrevam melhor essas histórias, tá bom? Vou fazer nossa foto oficial de hoje. Bate a foto, me marquem nos stories, eu compartilho com vocês. Foi? Beleza. Vou deixar essa live salva por hoje, tá? Faz o seguinte, se você tem algum amigo aí que quer aprender essa parada, e se você quiser, compartilha isso com ele. Tá? Fala, cara, a gente tá começando uma série nova lá no Clube 555. E dá uma olhada aqui nesse conteúdo de hoje. Essa live vai ficar aberta, tá?
E aí também não deixo mais nenhuma live aberta. As que estavam abertas antes eu vou fechar hoje. Vou deixar essa live aberta. E aí você compartilha o que você quiser. Tá legal? Fazer a oração nossa do dia. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos chamou para levar uma arte, para estabelecer crenças e emoções das pessoas. O Senhor nos equipou com dons e talentos. Obrigado porque o Senhor confiou a nós a habilidade de contar histórias. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é o maior criador, o maior escritor. Tu és a própria arte, Tu és o próprio amor. E se nós temos o Senhor dentro de nós, nós temos todas essas coisas. Obrigado por despertar em nós o melhor artista, o melhor gestor, o melhor pai, a melhor esposa, a melhor pessoa. E juntos podemos sim usar a nossa arte para deixar esse mundo melhor e mudar a vida de muitas pessoas. Nós podemos usar o cinema, usar os nossos filmes para que pessoas encontrem respostas para suas vidas e que não seja uma fuga, mas que elas encontrem a própria vida nos nossos filmes. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse que eu desejo para todos vocês. Tenham um domingo incrível, tamo junto amanhã, mais um dia, é nóis galera, fechou, valeu.